Quanto o São Paulo economiza se conseguir a rescisão do contrato de Daniel Alves? No vídeo de hoje do canal Drincola, bora falar a respeito dessas cifras muito grandes. Quero contar também todos os detalhes sobre Davi Luiz no Flamengo, notícia confirmada de forma oficial pelo Rubro Negro na tarde desse sábado. Bora te explicar também o que aconteceu com o William, que recebeu visita de agentes sanitários na manhã deste sábado. Será que ele tem condição de enfrentar o Atlético Goianiense nesse domingo? Para completar, bora te contar sobre a vitória do Cruzeiro, mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem ainda informações sobre a estreia muito bacana de Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube com mais de 1.070.000 inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria pedir para você curtir, é só deixar um likezinho aí, se ajuda pra caramba na divulgação do vídeo. Você também pode apertar o botão aqui embaixo chamado compartilhar e dividir esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Twitter, enfim, da forma como você quiser. Beleza, pessoal? Bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que jogou pela manhã nesse sábado, vitória por 1-0 contra a Ponte Preta, o gol marcado pelo Bruno José aos 18 do segundo tempo. A curiosidade é que o mesmo Bruno José já havia definido a vitória do Cruzeiro em cima da Ponte Preta no jogo do turno lá em Campinas. A partida desse sábado não aconteceu em Belo Horizonte. O Cruzeiro levou a partida para Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, para ter a presença de público. A Prefeitura de BH liberou a presença de público apenas na última quinta-feira e não haveria tempo hábil para que o Cruzeiro contasse com o seu torcedor. A ideia do presidente Sérgio Rodrigues foi levar o jogo para a Arena do Jacaré. 4.467 pagantes estiveram presentes. 10 partidas do Cruzeiro sem perder, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, número bastante expressivo. O Cruzeiro que é nesse momento 13º colocado na segunda divisão. 29 pontos conquistados, 10 pontos atrás do Goiás, que é hoje o quarto colocado. Só para arrematar, vale lembrar que a Ponte Preta estacionou nos 25 pontos, bem perto da zona do rebaixamento. Jogo desse sábado teve 5 bolas na trave, 2 a favor do Cruzeiro, 3 a favor da Ponte Preta. A Ponte reclamou de um pênalti não marcado e o Fábio, no finalzinho, já nos acréscimos, acabou fazendo uma grande defesa, assegurando 3 pontos vitais para o Cruzeiro, que ainda sonha com acesso. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo, outro que jogou nesse sábado, fez sua estreia ou a reestreia com a camisa do Manchester United. Jogo contra o Newcastle no Old Trafford, o estádio do Manchester United. Vitória do time da casa, dos Diabos Vermelhos, por 4-1. E adivinha? Cristiano Ronaldo não marcou um, mas 2 gols, os 2 primeiros gols da vitória. O Bruno Fernandes e o Lingard completaram o placar a favor do Manchester, enquanto o Manquilho descontou para o Newcastle. Vitória que fez com que o Manchester United se mantivesse na ponta da Premier League. São 10 pontos conquistados em 12 possíveis, liderança dividida com o Chelsea. Na sequência, com 9 pontos, aparecem o Manchester City, o Brighton e o Tottenham. Esses 3 times perderam 3 pontos, o Manchester United e o Chelsea perderam 2 pontos cada. Uma das imagens bonitas dessa reestreia do Cristiano Ronaldo sob o comando ou com a camisa do Manchester United foi a presença da mãe do CR7 no estádio, e ela foi às lágrimas depois do primeiro gol do atacante português. Notícia que repercutiu em todo mundo, vários jornais, sites, portais, falando muito bem a respeito da estreia do CR7. O que você imagina para o Cristiano Ronaldo nessa temporada? Usa o espaço para comentários para opinar. Bom, quero falar agora sobre o dia bem tenso pro Corinthians e especialmente pro William. É que pela manhã, agentes sanitários, em nome da Anvisa, bateram na porta do William. Tudo porque ele há 10 dias, para ser mais preciso, 10 dias. Foi no dia 1º de setembro ele desembarcou da Inglaterra. A Inglaterra é um dos países com restrições de passageiros. Por exemplo, os estrangeiros que vêm da Inglaterra nem podem deixar o aeroporto. Foi o caso dos 4 argentinos que mentiram para a partida contra o Brasil e aquela confusão que você já sabe. Os brasileiros, eles até têm autorização para desembarcar no Brasil, mas para o William houve uma sugestão de que ele fizesse quarentena. E nesse sábado, os agentes sanitários foram lá conversar com o William. Houve enorme preocupação de dirigentes do Corinthians, da comissão técnica, afinal de contas, o William está sendo preparado para reestrear nesse domingo contra o Atlético Goianiense, partida em Goiânia. No final das contas, o William passou por testes, deu negativo para a Covid-19 e está autorizado a jogar. Não passou de um grande susto. Ainda assim, teve muita gente que tenha esquentado a cabeça. Por exemplo, André Sanches, ex-presidente do Corinthians.
usou suas redes sociais para escrever o seguinte, abre aspas, inacreditável, chegam no mínimo 2 voos por dia da Inglaterra. Será que os órgãos sanitários vão visitar todos os cidadãos? Triste. É óbvio que não vão, né? E esse tratamento diferente chamou atenção e irritou os dirigentes do Corinthians. Por que aconteceu isso com o Willian? Por exemplo, não aconteceu com o Andréas Pereira, outro jogador que veio da Inglaterra. O Andréas estava jogando no Manchester United, chegou no dia 20 de agosto no Brasil e 9 dias depois já estreava com a camisa rubro-negra diante do Santos. Enfim, afinal das contas deu tudo certo. O Willian estará com a delegação na partida desse domingo contra o Atlético Goianiense. Dá para dizer que o Corinthians é favorito contra o Dragão? Sei não, hein? Acho que vence com muita dificuldade ou jogo para empate. Bora falar agora sobre Davi Luiz, enfim apresentado como reforço do Flamengo. O anúncio aconteceu no final da tarde desse sábado, depois de uma longa novela. Vinha contando para vocês que tudo caminhava. Eu contei que na terça-feira o Flamengo enfim apresentaria uma proposta oficial. Marcos Braz e Bruno Spindel estavam em São Paulo desde então, tratando com o Júlio Taran e com o Juliano Bertolucci, os representantes do Davi Luiz. O martelo havia sido batido nessa sexta-feira, o anúncio aconteceu nesse sábado. O Davi Luiz usou suas redes sociais para escrever o seguinte, abre aspas, a nação me chamou, então estou aqui, fecha aspas. Só para lembrar que a contratação do Davi Luiz passou a ser encarada de forma real pelas duas partes, pelo Flamengo e pelo próprio jogador, depois de uma comoção, de um mutirão de milhões de torcedores rubro-negros indo às redes sociais e pedindo pela contratação do zagueiro que estava livre no mercado desde o fim do mês de julho, quando o seu contrato com o Arsenal não foi prorrogado. Ele teve algumas propostas, algumas sondagens, quase foi parar no Benfica, teve ofertas de 2 times da Turquia e nesse momento tinha propostas da Major League Soccer nos Estados Unidos e de um time no Catar. O Davi Luiz preferiu jogar no rubro-negro. A informação que eu tenho é de que ele vai ter salário de R$1,5 milhão por mês, sendo 60% em carteira, 40% em direito de imagem, além de luvas bem pequenas, diluídas ao longo de todo o tempo de contrato. O vínculo do Davi com o Flamengo vai terminar em dezembro do ano que vem. A ideia é que ele jogue, seja titular, continue conquistando títulos e seja convocado para a seleção brasileira. 14 anos no futebol europeu, 23 títulos conquistados durante esse período e muitas convocações para a seleção brasileira principal. Só para arrematar, o Flamengo não confirma o valor de R$1,5 milhão, mas posso te assegurar que eu ouvi de uma pessoa bem importante dentro dessas negociações, que é esse o valor final para a contratação do atleta, 34 anos de idade, vai formar dupla de zaga com o Rodrigo Caio. E o Flamengo passa a ter um baita time, com Diego Alves no gol. Falei Daniel Alves, já me traí porque hoje pela manhã contei que o Daniel Alves, pelo menos a suspeita dentro do São Paulo é de que o Daniel Alves pode virar reforço do Flamengo. Já pensou? Mas por enquanto, Diego Alves no gol, Isla na direita, Felipe Luiz na esquerda, a dupla de zaga com Davi Luiz e Rodrigo Caio, meio de campo com inúmeras opções. Qual você escalaria? Talvez Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o ataque com Gabigol, com o Pedro tem sido mais reserva do que titular, mas com Gabigol e Bruno Henrique, enfim, opções não faltam. Tem faltando um volante, né? Você poderia escalar o William Arão, o Thiago Maia, alternativas bem interessantes para um time que vai se reforçando e ficando muito, mas muito forte para a reta final das competições. Falei do Flamengo, quero contar sobre o Palmeiras, que é adversário do Flamengo, eles se enfrentam nesse domingo no Allianz Parque. E o Flamengo, especificamente para esse jogo, tem todos os problemas do mundo. O Gabigol, por exemplo, estava servindo a seleção brasileira, voltou com dores musculares, está fora. E ele vai se juntar a outros 7 jogadores. A lista tem Bruno Henrique, Gabigol, Felipe Luiz, Diego, René, Kennedy, Rodrigo Caio e Pires da Mota. Aí você fala, Nicola, mas o Pires da Mota nem conta. Beleza. Mas o Rodrigo Caio é titular, o Kennedy poderia ser, o Diego, Felipe Luiz, o Bruno Henrique e o Gabigol também. Time com muitos problemas e o Isla e o Arrascaeta ainda não têm confirmado as suas presenças, eles estavam servindo suas seleções. Já o Palmeiras vai para o jogo completamente completo, se é que vocês me entendem, sem nenhum desfalque. O único cara que não pode jogar é o Jorge, ele ainda nem estreou, está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Então, força máxima para o time de Abel Ferreira, Palmeiras que tenta quebrar um incômodo jejum diante do Flamengo. São 8 jogos sem vitória ou quase 4 anos. A última vez que o Palmeiras conseguiu bater o Flamengo foi no dia 12 de novembro de 2017. Na oportunidade, vitória por 2-0 do Palmeiras, com 2 gols, acredite, de Daverson. Desde então, 4 derrotas e 4 empates. Um desses empates garantiram título ao Flamengo,
título da Supercopa do Brasil, empate no tempo normal e aquela decisão por pênaltis bem maluca, em que os goleiros os atacantes foram perdendo gols, os goleiros pegando, enfim, aquela coisa que vocês já lembram. Só para arrematar, palpite para Palmeiras e Flamengo, o que você imagina para esse jogo? Será que esse tabu de 8 jogos sem derrota do Flamengo para o Palmeiras cai no Allianz Parque? Especialmente com tantos desfalques? Eu iria de empate, hein? Acho que é jogo para empate. Quero fechar o vídeo falando sobre Daniel Alves. Existe a expectativa dos dois lados de que nesse domingo, segunda, no máximo terça-feira, a rescisão do contrato do São Paulo com o Daniel Alves seja sacramentada. Ainda que o Daniel tenha de ir para a justiça. Se não houver acordo entre as partes, aí o Daniel deve procurar seus direitos na justiça, alegando atraso no pagamento de uma série de coisas. O São Paulo hoje deve 18 milhões de reais. São 12 milhões em luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, e mais 6 milhões de reais em comissões. Essas comissões não são para o Daniel Alves, mas sim para os seus representantes dentro do São Paulo. Há quem garanta, inclusive, que a ex-esposa do Daniel, que durante boa parte da carreira cuidou, agenciou o atleta, teria direito a parte desses 6 milhões de reais. A pergunta que você pode estar se fazendo, se você é São Paulino, é: quanto o São Paulo economiza com a saída do Daniel Alves? Digamos que a rescisão seja acertada nos próximos dias. Quanto é que o São Paulo deixa de gastar? Primeiro, vamos contar que o custo do Daniel Alves, na teoria, seria de 1,5 milhão de reais por mês. 500 mil em carteira e 1 milhão de reais em luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Como o Daniel Alves veio livre, ele exigiu isso e o São Paulo topou pagar. Então, na teoria, o Daniel sai por 1,5 milhão de reais. Mas uma pessoa do próprio São Paulo me assegurou que o custo final, também com impostos, chega a 1 milhão e 700 mil mês. O contrato do Daniel Alves com o Tricolor só terminaria em dezembro do ano que vem. E se a gente incluir 13º, férias proporcionais e tudo mais, o São Paulo teria aproximadamente 29 milhões de reais a pagar daqui 11 de setembro até dezembro de 2022. Então, se a rescisão do contrato acontecer e o Daniel Alves topar abrir mão de tudo que tem para ganhar daqui até o fim do contrato, a gente está falando de algo na casa dos 29 milhões de reais. É uma baita economia, um valor estratosférico, especialmente para um clube que passa por todos os problemas financeiros do mundo e também levando em consideração que o Daniel Alves está muito longe de ser um cara que decide jogos, um cara que é o principal articulador ou protagonista do São Paulo. Não é isso. Ele, como lateral direito, tem atuações ou funções restritas dentro de campo. E errou quem pagou esse 1,5 milhão de reais por mês. Está circulando, inclusive, nas redes sociais um vídeo de uma entrevista que o Alexandre Pássaro deu quando da contratação do Daniel Alves. E ele gagueja, ele se engasga todo ao falar sobre os pagamentos. A mensagem na oportunidade foi de que o São Paulo conseguiria fazer a quitação dos pagamentos. O tempo mostrou que era uma grande blasfêmia, que o Leco, o Pássaro e o Raí erraram feio na hora de contratar o Daniel Alves, especialmente com todas essas cifras envolvidas. Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e resolve esse problema agora. A gente volta nesse domingo com mais vídeo. Tem também a tradicional live de domingo. Enfim, vocês não escapam de mim. Estou sempre por aqui para deixar vocês bem informados. Combinado? Abraço. Tchau, tchau.